Até que transforme o consciente em inconsciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Meu nome é Vitória, eu estou no segundo semestre da Faculdade de Psicologia e eu vou me falar alguns motivos que me fizeram desistir de medicina e escolher a psicologia. Talvez você também esteja nesse conflito de não saber qual profissão seguir e eu espero te dar uma clareza com esse vídeo. Antes de falar um pouco sobre os motivos específicos, eu vou dar uma contextualizada sobre a minha história de vida, que me fez chegar até aqui e tomar essa decisão. Bom, eu cresci em um ambiente muito conturbado, com muita briga, com muita discussão. Mesmo criança, eu sabia que aquilo não era certo, tinha alguma coisa errada ali. Eu sabia que aquilo não era certo, mas eu não sabia identificar o que era que estava errado. Até porque os meus pais eram minhas únicas referências, então eu ficava meio, sei lá, tem alguma coisa estranha aí, mas eu não sei o que é. Anos depois, foi bem perceptível eu ter crescido nesse ambiente, porque eu era extremamente tímida, extremamente ansiosa, com muita baixa autoestima e, sabe, não me fez bem crescer nesse ambiente. Eu não percebia totalmente que uma coisa tinha relação com a outra e eu também não sabia como sair desse lugar de baixa autoestima, de ansiedade, de timidez. Quando chegou na época do vestibular, eu fiquei muito perdida. Eu sentia como se eu tivesse deixado a minha vida levar e até que um momento ela chegou no momento do vestibular em que eu teria que escolher o que eu queria e eu não sabia porque eu não me conhecia o suficiente. Os meus pais sempre me falaram: você vai ser uma pessoa de muito sucesso, você tem muita capacidade, mas eles nunca me falaram como conseguir o sucesso. Na verdade, eles falaram. E eles chamaram de medicina. De certa forma, minha família super valorizava a medicina e falava que se eles tivessem feito medicina, a vida deles seria diferente, eles teriam muito sucesso e que eu deveria fazer porque eu tinha capacidade de ser médica. Então, eu meio que comecei a viver os sonhos dos meus pais. Eles começaram a projetar os sonhos deles em mim e eu aceitei. Eu fiquei, olha só, mana, tá muito bom esse sonho. Vou pegar pra mim. Né? Que inteligente. Na época, também eu conheci meu namorado e ele também ia fazer vestibular pra medicina. E eu fiquei, vou também fazer, vamos ser médicos, vamos ser um casal de médicos. Ser médica, na minha cabeça, era o único caminho pro sucesso. Então, pra não decepcionar os meus pais e pra não me sentir um fracasso, por que não tentar? O problema é que eu comecei a fazer uma coisa sem de fato gostar daquilo. E sem de fato ter um bom motivo pra aquilo, sabe? O que era pra ser uma tentativa se transformou em anos fracassando em ser médica. Eu passei 4 anos estudando pro vestibular, desde o meu final do terceiro ano até o último que eu fiz foi em 2023, ano passado. Sem ter nenhuma esperança de aprovação. Parece que a cada ano que eu estudava eu ficava pior. E eu não entendia porque eu realmente estudava. Eu me dedicava, eu fazia aula, eu fazia exercício, eu comprei vários cursos de como aprender a estudar e nada. A autoestima, que já não era muito alta, ela decaiu, ela virou inexistente, porque eu me sentia muito burra, eu me sentia muito incapaz. Parece que eu não entendia as matérias. E durante esse processo eu pensei em desistir várias vezes. Mas o medo da desaprovação e o medo de decepcionar minha família me consumia muito. E foi nesse momento que eu decidi olhar mais pra dentro de mim do que pro meu exterior. Em 2021, eu tive meu primeiro contato com a psicoterapia. Beijo, Neide, minha psicóloga. E além da psicoterapia, eu também busquei o autoconhecimento em mentoria, em eventos de desenvolvimento pessoal, além de seguir muitas pessoas que falavam sobre isso na internet. Então, realmente foi um momento da minha vida em que eu busquei, de fato, conhecer mais sobre quem eu era e resolver os problemas que eu tinha desde sempre. Em 2022, eu ainda estava fazendo vestibular, eu comecei em 2020. Em 2022, eu comecei a me questionar de verdade sobre por que eu estaria fazendo medicina. Por que eu quero isso? É realmente o que eu quero? Outra coisa também que aconteceu nesse período, que eu comecei a questionar em 2022, é porque eu não me via na profissão. Eu não conseguia me enxergar sendo médica. Eu não conseguia me enxergar fazendo plantão, não conseguia me enxergar atendendo. Coisas relacionadas à medicina, eu não sabia nada. Eu não sabia lidar com pessoas passando mal. Então, eram várias coisas que apareceram nesse momento, assim, que eu comecei a cavucar, sabe? Realmente é isso? Começou a aparecer. E eu comecei a ficar, anotando, assim, percebendo, observando. E até eu chegar nessa conclusão de realmente não é uma profissão que eu deveria fazer, porque não combina comigo. Não tem nada de errado com a profissão. Ela só não combina comigo. O problema não era a medicina. O problema era eu. Eu não sabia o que eu gostava. Em 2023, um ano depois de começar a questionar,
eu decidi que seria meu último ano cursando medicina. Cursando não, fazendo vestibular para medicina. E se eu não passasse, eu escolheria entre nutrição ou psicologia, que eram 2 áreas que realmente me chamavam a atenção. Eu achava, olha, acho interessante esse daqui. 2023 foi o ano que eu mais estudei. Eu tinha melhorado muito, as minhas notas já estavam muito melhores do que nos outros anos. E teve um dia que eu simplesmente tive uma crise de ansiedade, assim, pra dormir. Não foi nem crise de ansiedade. Foi um momento que eu demorei mais pra dormir. E eu comecei a ficar, cara, não é medicina. Não tem como ser. Eu não consigo me ver nisso. E eu comecei a entrar em desespero. Eu fiquei, gente, não é medicina. Não é medicina. Eu tenho que desistir disso. Não é mais. Sei lá, eu só entrei em parafuso e, tipo, é isso, entendeu? Não é mais medicina. E comecei a pesquisar sobre perfil de psicólogo. E outra coisa também, as pessoas me falavam muito que eu tinha todo jeito de psicólogo. Que eu era boa ouvinte, que eu tinha bons conselhos. Que, tipo assim, a gente aprende que depois na faculdade não é só isso. Mas falavam que eu tinha um perfil de psicóloga. Era outra coisa também que eu fui observando. Nesse dia eu decidi que eu não ia mais fazer medicina. Começar a me dedicar para pesquisar outras opções de curso. Me libertei. Foi nesse momento que eu falei assim, cara, não estou presa a isso. Existem outras opções. Eu não preciso viver minha vida com uma coisa que eu não quero. Presta atenção nisso. Você não precisa fazer uma faculdade que você não quer fazer só porque você tem medo de decepcionar ou você tem medo que vão falar. Não faça algo que você não se vê fazendo. Se você sente que essa faculdade não combina com você ou que a longo prazo você não se vê nisso, é melhor repensar. Se você estiver num trem e você perceber que a sua estação passou, desça na próxima. Não fique esperando, posterga, porque é mais tempo que você perde. Não sei se fez sentido, mas eu acho que fez. De forma resumida, muita coisa aconteceu para eu chegar nessa conclusão de que não era pra mim e que eu me identificava com outra profissão. E eu não escolhi nutrição porque eu me identifiquei muito mais com psicologia nessas pesquisas que eu fiz. Então, aqui o negócio é você realmente se dedicar a pesquisar sobre o perfil, sobre o que você vai estudar e se conhecer principalmente, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você se vê fazendo, quais são os seus dons e talentos naturais e tudo isso você tem que levar em consideração para escolher um curso, não querer agradar seus pais ou dinheiro. Mas essa é a minha opinião, se você não quiser ouvir, tudo bem. O primeiro motivo foi que depois de muita pesquisa, eu me identifiquei com o perfil, como eu falei. Eu me identifiquei com as matérias, eu achei muito interessante, eram matérias que eu realmente me interessava em estudar, sobre comportamento humano, sobre neuropsicofisiologia, personalidade. Essas coisas me chamaram muita atenção, porque realmente é uma coisa que eu passaria horas estudando, sem nenhum problema. O segundo motivo foi porque eu me interesso muito pelo comportamento humano. Como os problemas emocionais podem ser resolvidos através da psicoterapia. Porque eu vivi isso. Eu fui pra terapia. Eu vi como era uma pessoa antes da terapia e depois da terapia. Então, isso me chamou muita atenção. Nós nos enxergamos novas perspectivas para a nossa vida, para os problemas. Nem tudo é o que a gente acha que é, nem tudo é como nós vemos que é. Então, isso me despertou, assim, nossa, eu quero ter um comportamento diferente, eu tenho que ter um estímulo diferente, ou eu tenho que ter mudar o meu pensamento, enfim, são várias abordagens que falam sobre, só que isso me chamou muita atenção, do comportamento humano, sim, existe sim saída você não tá fadado a ser do jeito que você pode mudar. Isso realmente me encantou. Eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu nasci pra estudar isso, porque eu amo estudar isso. E o terceiro motivo é que eu quero poder ajudar as pessoas próximas a mim, porque eu sei como me ajudou, eu sei como foi importante pra mim. Então, eu quero que as outras pessoas conheçam. Tanto é por isso que eu criei esse canal aqui, porque eu quero falar sobre, eu quero que eu possa ajudar você com o que eu tô aprendendo. De você entender que você não tá afadada. Não, você tem como mudar, você tem como mudar suas perspectivas, você tem como mudar comportamento. Você pode se conhecer melhor e tomar melhores decisões. Então, cara, a psicologia é maravilhosa. Eu acho incrível como o nosso cérebro aprende, como o nosso cérebro pode mudar, como a neuroplasticidade funciona, e eu tenho muito interesse em, depois da faculdade, fazer uma pós ou fazer um mestrado e realmente estudar a fundo sobre isso, porque, como eu falei, no vestibular eu tinha muito problema de aprendizado, tinha muita dificuldade de aprender, então eu gastei muito tempo
estudando como estuda. E na faculdade eu percebi que isso está totalmente relacionado com o nosso cérebro, com a nossa atenção, com os processos psicológicos básicos. Então, cara, juntou. Eu fiquei, nossa, é isso que eu quero estudar pra minha vida. E sobre desafios que eu tive na faculdade. Acho que o desafio, assim, que você pode encontrar, porque é muito conteúdo em pouco tempo. Meus professores, eles passam artigo, passam livros pra gente ler, então é preciso ter bastante organização. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo sobre como eu me organizo pra faculdade e como eu estudo pra faculdade também, porque o segredo é você ser organizado, porque é muito conteúdo, mas se você tiver uma boa organização, dá de você, sabe, pegar, estudar ali rapidinho e na hora da prova ir muito bem. E não só ir muito bem, mas realmente aprender o assunto. O desafio seria porque eu escolhi fazer faculdade particular e eu não tinha o dinheiro pra pagar. Tipo assim, eu teria, mas seria muito pesado pra minha mãe. Então, eu fui lá e pedi pra Deus: Senhor, por favor, se o Senhor da tua vontade que eu faça psicologia me dá uma bolsa de 50%, ou de 80%, ou de 30%, alguma bolsa que não pese tanto a mensalidade pra minha mãe. Porque até então eu não trabalhava, na época eu não tava trabalhando. E simplesmente, gente, lembra que eu falei que foi o ano que eu mais me dediquei? Eu tirei uma nota muito alta na minha redação do Enem e eu consegui uma bolsa de 100% no ProUni. Eu senti que foi muito de Deus eu começar a fazer essa faculdade. Eu pedi muita ajuda também durante esse processo de escolha. Eu orava muito por sabedoria, para Ele me direcionar, para eu entender os dons e as coisas que Ele tinha colocado em mim, interesse que Ele tinha colocado em mim, para eu escolher bem na minha faculdade. Essa história da bolsa foi só, tipo assim, a cereja do bolo pra eu entender que Ele confirmou aquilo pra mim. Eu não precisava da bolsa, Ele me confirmou muito antes, mas Ele é um bom pai, Ele quis me abençoar e, nossa, eu sou muito grata por isso. E foi isso, gente. Eu espero que tenha dado uma clareza pra vocês, eu espero que você tenha se identificado de alguma forma, mesmo que o seu conflito não seja psicologia ou medicina, sejam outras profissões. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma direção. Buscar realmente saber o que você gosta e não perder tempo com coisas que não são pra você e que a longo prazo não vão valer muito a pena. Qualquer dúvida que você tiver sobre a faculdade, sobre matéria, pode colocar aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês. E até o próximo vídeo.